Olá, bom dia, tudo bem? Então, cá estou eu de volta e em nosso encontro anterior entramos em contato com um tema que podemos designar como a razão de ser do aparecimento do movimento fenomenológico, isto é, a ontologia. Isto de modo algum quer dizer que a ontologia foi descoberta ou proposta, ou requerida ou inventada pela fenomenologia. Husserl, primeiramente, através de sua reflexão crítica sobre as ciências, e, a seguir, Heidegger, apontam e trazem à luz a presença da dimensão ontológica, não só nas ciências, como faz Husserl, como também em todo o pensar sistematicamente praticado pela filosofia. Mas, e aí Heidegger é aquele pensador que realiza sua reflexão de uma maneira radical e plena, o pensamento encaminha a questão ontológica para uma solução, para aquilo que Heidegger chama de redução do ser a um ente. A filosofia, numa análise de suas propostas no decorrer da história do pensamento, se constitui numa mobilização para construir a melhor versão, a versão considerada verdadeira do que é o ser, de qual a sua fisionomia, digamos assim, revelada e tornada algo, convertida em um ente. Heidegger não só designa esse movimento, esta tendência da filosofia, uma redução do ser a um ente, uma redução da ontologia a uma ôntica, como também aponta esta tendência como esquecimento do ser. Examinamos que esquecer o ser, na reflexão heideggeriana, no pensar propriamente dito de Heidegger, é, digamos assim, canalizar a questão do ser para algo que não é ela mesma. Esquecer o ser é ouvir e perceber o ser e compreender aí uma solicitação tão só de uma solução. Esquecer o ser é considerar que uma face do ser que se mostra é a definitiva e absoluta. Esquecer o ser é não se aperceber que uma face com que o ser se mostra, um ente, é uma possibilidade do ser, verdadeira, mas não única. Esquecer o ser é não considerar a possibilidade de ser como um movimento de abertura do pensar. Estas considerações, sem dúvida, poderão ser clareadas se pudermos perceber nelas algo que é parte fundamental do pensar heideggeriano. Neste pensar, põe-se à mostra um aspecto sempre presente na filosofia e que pode se resumir na pergunta: o que leva o pensar a esquecer o ser? Para esta pergunta, nós podemos elaborar duas formas de resposta. A primeira pode se concentrar na insuficiência racional
das tentativas na história da filosofia. Esse tipo de resposta à questão, o que leva o pensar a esquecer o ser, permanece numa obscuridade que levou a filosofia a ser supostamente ultrapassada pelo pensar factual de uma ciência. A filosofia, então, não teria condições de afirmar nada, porque o seu método de trabalho estaria fundado em suposições. A obscuridade da filosofia, que concentra na racionalidade autossuficiente e desvinculada a fonte da verdade, está segundo a meditação de Heidegger, em não ouvir o ser e enviar a solicitação do ser a uma resposta. No entanto, por esta constatação, tão só, permanecemos na dúvida, na expectativa a respeito das implicações desta destinação do pensar, o ser solicitando um ente que o represente. É exatamente neste ponto, nesta camada da questão sobre o ser, que Heidegger nos convida e nos mostra que o pensar é uma possibilidade do homem que está, digamos, a serviço das urgências do ser homem, a serviço das urgências de ser homem. Mas o que isso quer dizer? Que o pensar perde sua legitimidade e é apenas uma consequência secundária das emergências do viver? Essa possibilidade, a de um pensar ser ardilosamente capturado nas malhas do viver, sempre, desde sempre, foi cuidadosamente observada pelo homem, pelo pensar do homem, e aí está uma solução não fenomenológica empreendida pelo pensamento. 2 pontos. Evitar, desvincular, separar, distinguir, isolar o pensar dos seus possíveis laços iniciais com o circunstancial, com o acidental, com a singularidade. A fenomenologia, isto é, o modo fenomenológico de se voltar a essa questão, através marcadamente, mas não exclusivamente, de Heidegger, retoma, faz ressurgir, reelabora o pensar com o viver. O pensar com o viver. Em Husserl, a articulação viver-pensar se dá como uma preocupação sempre presente de não perder de vista do horizonte da reflexão sua fonte de referência, o irrefletido. O irrefletido. Mas agora, em Heidegger, a articulação é radicalizada, isto é, enviada às suas raízes, radicalizada é enviada às suas raízes, através da proposição de existência, existência. Prosseguindo com a proposição de Heidegger, precisamos, antes de tudo, realizar uma análise fenomenológica, digamos, do que se mostra, daquilo que se mostra pela palavra existência. E ao realizarmos isto, ao fazermos fenomenologia como um método com a palavra existência, constatamos que o seu significado, na própria palavra que se mostra, é formado pela articulação
de ex e de sistência, ou mais primordialmente, por sistir. Ex é um prefixo latino que indica expansão, exterioridade, para fora. Sistir é a palavra em português que se origina do latim sistere, que quer dizer ser, estar. Uma constatação primeira e primordial, para não dizer surpreendente, é a de que existir quer dizer, se refere, significa ser, estar para fora, para a exterioridade. O que em Husserl ainda permanece quase como uma possibilidade que poderá ser ultrapassada, o irrefletido, em Heidegger é o modo de ser próprio do homem, isto é o modo como, sempre e em todas as circunstâncias e situações, o homem é, ser para fora. Ser para a exterioridade. Antes de buscarmos uma iluminação das implicações do pensar com o modo de ser próprio do homem como existência, vamos procurar os sentidos do existir como ser para fora. A primeira e fundamental, ontológica, própria, inerente implicação do homem ser existência é a de que ele é sensibilidade, afetabilidade em relação ao que não é ele mesmo. Repetindo, a primeira e fundamental, ontológica, própria, inerente implicação do homem ser existência é a de que ele é sensibilidade, afetabilidade em relação ao que não é ele mesmo. O homem não é afetável àquilo para o qual ele foi estruturado, social, psíquica e biologicamente. A estas características que o colocam no mundo como presença entre outras presenças, o homem se adequa ou não, se conforma ou não, se adapta ou não, de acordo com as primazias existenciais, com aquilo que o faz ser ou não ser. Mas, de qualquer forma, mesmo em relação àquilo que, num primeiro olhar, numa primeira consideração, parecer ser determinado, não passível de escolha pelo homem, na realidade é adotado por ele, é escolhido por ele. O homem, enquanto é aberto para, é necessariamente livre para escolher ser uma vítima de suas circunstâncias, livre para não ser quem escolhe. Portanto, no pensar heideggeriano, porque o homem é sensibilidade, afetabilidade, o seu viver não é pré-determinado, pré-estabelecido. Cada situação de viver, uma afetação, é uma potencial situação de reconsiderar o seu modo de ser e, portanto, sua história, sua biografia.